Veja no ICL Notícias, segunda edição, o adeus a Francisco. Milhares se reúnem em Roma no primeiro dia do velório do Papa. Golpe contra os aposentados. Lula manda demitir presidente do INSS após investigação de mega fraude. Para impedir, para evitar que os aposentados sejam continuadamente lesados. Oficialmente intimado. Oficial de justiça entrega documento a Bolsonaro dentro de hospital em Brasília. Papuda, lhe espera. Boa estadia lá, valeu? O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, também no canal da Voz Trabalhadora no YouTube e na sua Pop TV, para você que nos assiste no Rio Grande do Sul. Já estamos a postos aqui, hoje eu e Juliano Medeiros, diretamente de São Paulo. Tudo bem, Gabriela? Prazer falar contigo mais uma vez, agora Estamos presencialmente aqui, nessa ausência de Chico Sá. E hoje de Rodrigo Viana também, mas amanhã Rodrigo está de volta. Faremos o melhor possível. Também. É isso aí. A gente vai conversar de cara, Juliano, a respeito do velório do Papa Francisco, né? Que começou hoje, foi aberto lá na Basílica de São Pedro, né? Primeiro na Praça de São Pedro e também na Basílica depois, vai até sexta-feira. Já está reunindo milhares de pessoas e pode chegar ali até 20 mil pessoas. Então, muita gente está passando por lá. A gente tem até as imagens das pessoas que estão se despedindo nesse momento do Papa Francisco. Se a gente puder colocar aqui na tela, olha só, essa é a imagem do corpo do Papa Francisco chegando na Basílica de São Pedro, lá em Roma. Então, a gente vai continuar acompanhando nos próximos dias. O sepultamento vai ser no sábado. Então, na sexta-feira, acho que até às 3 horas da tarde, as pessoas podem se despedir do Papa Francisco. Vamos chamar aqui para conversar com a gente, Juliano, agora. A gente tem o prazer de receber aqui o Frei Beto a respeito desse assunto. Começar dando boa tarde, né, Frei? Seja muito bem-vindo aqui ao ICL. Boa tarde a vocês, boa tarde a todo o pessoal que nos acompanha. Frei Beto, queria começar a nossa conversa perguntando sobre o legado do Papa Francisco, né? Que teve, em todo o momento que ele permaneceu no papado, esse discurso de conciliação, né? De aproximação, mesmo com os que não faziam parte, né? Da Igreja Católica, enfim, não se identificavam. Ele tinha esse discurso conciliador, né? Sim, o Papa Francisco, em 12 anos, ele teve gestos proféticos que mexeram muito com a estrutura da igreja. Infelizmente, não conseguiu tanto quanto ele pretendia. Claro, era um homem aberto ao diálogo interreligioso, esteve em mais de 40 países, dialogou com pessoas das diferentes religiões, dialogou com diferentes chefes de Estado, mas internamente ele não conseguiu, por exemplo, na Igreja Católica, que as mulheres fossem aceitas no sacerdote. Ele tentou, não conseguiu também que os sacerdotes tivessem o celibato facultativo. Ele tentou, inclusive no Sínodo da Amazônia, no qual o Brasil teve grande peso, ele fez tudo para que a Igreja aceitasse a ordenação de indígenas adultos. Agora, não há possibilidade de, numa comunidade indígena, um adulto não ter uma companheira. Então, era imprescindível que a igreja abrisse essa exceção. Não seria a primeira exceção, a igreja romana, né? Porque pouca gente sabe que o Papa é Papa de 24 segmentos católicos. 23 são do Oriente, onde o celibato é facultativo, e o 24º é o romano, onde o celibato é obrigatório. Mas ele tentou, no Sínodo da Amazônia, que se aceitasse indígena
casado como sacerdote para que as aldeias católicas não fossem atendidas por padres de fora. Não conseguiu, não passou. Ele era um homem muito democrata, porque como único monarca absoluto do Ocidente, o que é um monarca absoluto? No Oriente tem vários, né? Como o rei da Arábia Saudita. É aquele sob o qual não há nenhuma instância que possa censurá-lo, julgá-lo, questioná-lo ou condená-lo, né? Mas o Francisco, inteligentemente, nunca quis usar esse poder despótico. Ele conduziu a igreja numa sequência enorme de sínodos. Os sínodos são justamente a instância da igreja que tenta aplicar as decisões da doutrina e as decisões do Concílio Vaticano II. Bem comparando, o Concílio Vaticano II, que ocorreu no início dos anos 60, ele equivale à nossa Assembleia Constituinte. Ele estabelece as diretrizes gerais da igreja e depois os papas têm que implementar. Mas como nós tivemos papas conservadores, como João Paulo II, Bento XVI, essas medidas do concílio não foram implementadas, pelo contrário. Você precisa desbloquear seu iPhone antes. Houve recuos e isso realmente afetou muito a questão da igreja e o avanço da igreja e as reformas que o Papa queria implementar. De qualquer forma, deixou muitos legados. Conseguiu que os divorciados possam contrair novo matrimônio, que os casais homoafetivos possam batizar seus filhos e filhas e possam receber também uma bênção. Infelizmente, essa bênção, do ponto de vista, vamos dizer, técnico da doutrina, não tem valor sacramental, mas eu acho isso um detalhe absolutamente desimportante, porque quando se dá uma bênção, não importa se ela tem ou não, aos olhos da doutrina, valor sacramental, ela sempre tem. Ela é presença de Deus na união de amor daquele casal, seja ele hétero, seja ele homo. O Papa Francisco foi um homem muito simples, quis despojar a igreja de uma série de privilégios, etc. Com isso, encontrou muitas reações na sua opção pelos pobres, principalmente por parte de cardeais dos Estados Unidos, que são muito ricos, são muito arrogantes, e alguns o chamavam explicitamente de comunista. E devo dizer, a respeito do próximo conclave, que na minha avaliação não será rápido, porque na Idade Média nós tivemos conclaves que duraram quase 4 anos. O mais longo durou 33 meses. Mas eu acredito que para os tempos atuais um conclave que passe de 4, 5 dias é muito tempo. Porque eu prevejo uma disputa muito acirrada. Primeiro, os americanos dos Estados Unidos, eles sempre querem emplacar um dos seus pares. Mas há uma rejeição muito grande dos demais cardeais, justamente pelas razões que eu já apontei, porque são muito ricos e são muito arrogantes, né? Se acham meio donos da igreja. Então, quais são as outras tendências? Os africanos, porque é na África que o catolicismo mais se expande atualmente. O problema é que os cardeais africanos são conservadores. Eles não dariam continuidade à linha de Francisco. Qual é a minha previsão? Nós teremos de novo, como a tradição dos últimos séculos, um Papa italiano. O Francisco nomeou 5 cardeais italianos, que são progressistas, e eu acredito que o futuro Papa está entre um dos 5. Frei Beto, boa tarde, prazer falar contigo novamente. Grande abraço. Um abraço carinhoso. Muito se falou nesses últimos dias, aí, desde que foi confirmada a morte do Papa Francisco, sobre essas batalhas doutrinárias que ele enfrentou. Você citou várias delas aí, né? Seja para garantir o voto das mulheres no sínodo, seja para flexibilizar, né, as barreiras que havia para a comunhão de pessoas divorciadas,
Enfim, você destacou várias das batalhas doutrinárias que o Papa Francisco enfrentou, mas teve uma dimensão que eu acho que foi a dimensão mais impactante do seu trabalho, que foi a dimensão pastoral, né, de tentar levar a igreja, reforçar a igreja, sobretudo no sul global, porque ele tinha bastante clareza de que na Europa e nos Estados Unidos, né, o catolicismo, naquilo que ele podia ser transformador, agregador, num contexto de crise, tinha muito poucas possibilidades de incidir na crise que a Europa vive, seja em relação à migração, terrorismo, etc., e se voltou para a América Latina, para a África e para a Ásia, levando essa mensagem de acolhimento aos pobres, em defesa da igualdade social, combate às desigualdades. Qual é o impacto, na tua avaliação, desse trabalho pastoral do Papa Francisco no processo de renovação, ou de, pelo menos, tentativa, né, de renovação da mensagem católica apostólica romana nessa parte do mundo? Olha, Francisco era um homem muito identificado com a teologia da libertação. Eu sempre acentuei isso. A igreja é um corpo conservador com uma cabeça progressista. Então, um ser esdrúxulo. Por quê? Porque a maioria dos bispos, cardeais, padres, a maioria é da safra de João Paulo II e Bento XVI, que foram papas conservadores. Então, esse pessoal se sentia muito incomodado por essa linha pastoral do Francisco. E Francisco ignorava isso. Inclusive, Francisco foi, de todos os papas, o mais contundentemente crítico do capitalismo. Se você lê com atenção as duas encíclicas dele, a Fratelli Tutti, né, somos todos irmãos e irmãs, e a Laudato Si, louvado seja, sobre a questão ambiental, ele faz uma dura crítica ao capitalismo sem citar essa palavra. E mais, ele convocou um estudo, convocou economistas do mundo inteiro para aquilo que ele chamou o projeto de economia de Clara e Francisco, ou seja, uma economia pós-capitalista. Evidente que ele não queria usar nenhum ismo para esse pós-capitalismo, mas ele, de qualquer forma, deixava muito claro que o capitalismo é intrinsecamente nocivo. Não há possibilidade de compatibilizá-lo com a defesa dos direitos humanos, porque, até como o nome diz, considera o capital acima dos direitos humanos. E isso fez com que ele encontrasse muita acolhida nas bases da igreja, como você disse aí, principalmente nos continentes subdesenvolvidos, mas muita resistência por parte da elite católica e dos bispos e cardeais mais identificados com essas elites. Realmente, ele foi um profeta ousado, não tinha medo de nada, mas encontrou muitas barreiras. Frei, eu queria também dar uma olhada para uma observação aqui, né, que o senhor fez. Achei muito interessante o senhor falando de que deve ser um italiano, porque eu conversei com um teólogo mais cedo, né, até a gente vai trazer mais detalhes sobre o conclave amanhã de manhã, mas ele disse que fez uma observação importante. Eu assisti também reportagens a respeito disso, de como o Papa Francisco, na verdade, ele deixou, né, o cardinalesco mais plural. Então, uma das reformas do Papa Francisco foi justamente essa, mudar, na verdade, a geopolítica do colégio dos cardeais. E aí a tendência seria poder ver, né, nomes importantes também de outros lugares que não esse eurocentrismo. Então eu queria te ouvir um pouco mais a respeito disso, né, se será um conclave que não é tão marcado, né, ou por um italianismo ou um eurocentrismo, ao mesmo tempo ouvir falarem sobre um nome que seria indecifrável, que a gente poderia ter surpresas. O próprio Papa Francisco, à época, ele não era um dos nomes favoritos, né? Ele acabou, era muito carismático, né? E acabou surgindo o Papa Francisco aí do conclave. Mas a gente pode ter ainda uma surpresa a partir desse conclave? Não, surpresa sempre pode ocorrer. Só queria chamar a atenção
que o Francisco já entrou com muito prestígio no conclave que o elegeu, porque ele tinha sido o segundo mais votado na eleição do Ratzinger como Papa Bento XVI. Então ele já tinha um cacife aí forte. Agora, ele fez 135 novos cardeais. Ou melhor, 135 cardeais são eleitores, dos quais 80% foram nomeados por Francisco. Mas é preciso levar em consideração que não significa que todos são progressistas, porque o Francisco jamais nomearia um cardeal que fosse rejeitado pelos bispos locais. Então ele escutava os bispos locais ao escolher um cardeal e procurava, claro, compatibilizar a vontade dele com a vontade do episcopado local. Então tem cardeais nomeados por ele que não são progressistas, também não são muito conservadores, mas são moderados e numa eleição dessa não sei qual será a preferência. Sempre ocorrem surpresas nos conclaves, sempre ocorre, né? É muito difícil. Por exemplo, a eleição de João Paulo II foi absolutamente surpreendente. O Ratzinger não, ele já era um teólogo conceituado, ele foi o braço direito do João Paulo II, já se esperava que ele seria eleito Papa. Mas o Bergoglio, mesma coisa, ele se destacou muito no episcopado latino-americano e foi o segundo mais votado na eleição do Bento XVI, como eu já disse. Agora, eu não sei quem foi o segundo mais votado na eleição do Francisco, né? Quem é que já entra ali com o cacife? Isso é um segredo pontifício, né? Os cardeais não revelam isso. Mas eu prevejo que haverá uma disputa muito acirrada. Por quê? Porque há cardeais sumamente incomodados com a linha de Francisco e acham que ele levou a igreja a o que se chama tecnicamente na teologia um laxismo, ou seja, abriu demais. Esse negócio de aceitar a bênção para homossexual, batizar seus filhos, acolhê-los, sabe? O esforço que ele fez para as mulheres terem cada vez mais protagonismo dentro da igreja, e isso incomoda, porque estruturalmente, tradicionalmente, a igreja católica ainda é muito misógina, sabe? É uma igreja muito patriarcal, muito clericalista. Então, a luta de Francisco foi uma luta muito difícil nesses 12 anos, muito difícil. Frei, eu queria também trazer imagens aqui, a gente falando do velório do Papa Francisco, né? A gente queria rever a última aparição pública do Papa Francisco, porque foi muito simbólica, né? Ele desejou ali Feliz Páscoa aos fiéis na Praça de São Pedro, né? Que é tão tradicional, poucas horas antes de morrer. Então a gente vai rever essa imagem aqui, vamos lá. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amém. Vou passar até para o Frei Beto poder comentar essa imagem, né? É uma imagem que é muito tocante, né? Emocionante, essa última aparição do Papa Francisco. Bem, eu vou agradecer a vocês, porque infelizmente eu tenho outra entrevista agora às 6 horas. Está muito solicitado, Frei. Nunca dei tanta entrevista na vida. Agradeço demais. Agradeço muito o espaço, sabe, esse diálogo com vocês e com todos aqueles que participam aqui do programa. Muito obrigado. Eu que agradeço, Frei. Se a gente tiver uma surpresa, que a gente tenha uma boa surpresa, né? Ao final do conclave. Tomara. E que os cardeais brasileiros votem com sabedoria, né? Vários deles agora, dos cardeais participantes, indicados pelo Papa Francisco, vamos ver se eles vão honrar a boa e velha tradição da teologia da libertação. É o que a gente espera. Espero. Obrigada, Frei Beto. Um abraço, até uma próxima. Essa imagem foi, assim, uma surpresa, né? Apesar de a gente ter acompanhado a saúde
do Papa nos últimos tempos, num domingo de Páscoa, foi realmente acordar com essa notícia, deixou todo mundo muito surpreso. Parecia uma despedida mesmo, né? Parecia que sabia o que estava para acontecer, né? Muito impressionante. Que Muitos fiéis, né, que estavam ali, comentaram, quando o Papa falou, a voz dele estava assim tão frágil, deu e depois realmente de tanto tempo, né, sem aparecer na Praça São Pedro, aparecer numa Páscoa, né, que é um dia tão importante, talvez o dia mais importante do catolicismo, para se despedir, né, porque no dia seguinte nos deixou. Muito, muito impressionante. É isso. Bom, a gente continua falando a respeito disso, sempre de olho no conclave também sobre todo o jogo político que há por trás, né? Hoje, quem gosta de um cinema, por exemplo, né, Gabi? Conclave é real, viu? Hoje eu estava conversando com um teólogo, professor da PUC de São Paulo. Amanhã vai ao ar no Em Detalhes às 10h30 da manhã, para quem quiser entender melhor como é que funciona esse processo. E ele falava, olha, é isso mesmo, tá? Tem muita coisa... Fura o voto, coloca o fio. Faz muito sentido tudo que a gente viu ali no filme. Uma parte ali, claro, né? Tem muito da ficção. Muita ficção. Mas é bastante didático de como acontece esse processo. Agora, eu recomendo Dois Papas, do brasileiro Fernando Meirelles. Que filme bonito, excelente, sensível, com 2 atuações extraordinárias do Anthony Hopkins e do Jonathan, esqueci o sobrenome. Lindo, lindo filme. Também recomendo demais. Agora a gente vai voltar aqui para o Brasil para falar do noticiário nacional, que também importantíssimo. Hoje a gente teve um noticiário quentíssimo por aqui. A Heloísa Vilela vem conversar com a gente, porque hoje caiu o presidente do INSS, Elô está lá em Brasília. Elô, boa tarde para você. Boa tarde para vocês aí também. Pois é, essa foi uma bomba que começou a detonar muito cedo, hoje de manhã, às 7 e pouco da manhã. O ministro Lewandowski já estava no telefone com o presidente Lula conversando sobre esse problema, que é um desvio usando o INSS, não é usando o INSS, usando contas de aposentados e aparentemente com a conivência de funcionários do INSS. Então é uma situação muito complicada, muito delicada, e eu tomei um susto hoje porque eu fui à coletiva no Ministério da Justiça para tratar exatamente desse assunto, e quando eu cheguei lá, uma das primeiras pessoas que eu vi entrando junto com o ministro Lewandowski foi o Laerte Portela, que é o secretário de comunicação do presidente Lula, para a gente ter uma ideia do peso, da importância desse problema. Elô, vamos lá tentar entender essa história toda, né? Então, para trazer um resumo aqui, e obviamente já vou passar para você que está acompanhando essa história desde muito cedo, mas caiu então o presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, e é essa mega operação que a Elô está explicando, né? Da Polícia Federal, da CGU, que está investigando esse caso, uma fraude bilionária no INSS. A Elô vai poder falar a respeito dessa cifra já já. Mas milhares de aposentados que, né, foram lesados nesse processo. Então, a operação que foi feita em 3 estados, mais o Distrito Federal, também o presidente Lula ficou sabendo, foi avisado logo na primeira hora do dia. E como é que é essa história, Lô? As entidades elas estavam falsificando assinaturas dos aposentados para prestar serviços, aí tinham os descontos indevidos diretamente na folha de pagamento desses aposentados, isso tudo sem o conhecimento deles também. E queria te ouvir falar sobre o tamanho desse desvio, né? Vamos lá, Gabi, vamos fazer o passo a passo para as pessoas entenderem o processo. Onde que o INSS entra nessa história? O INSS é quem credencia, autoriza organizações, associações a fazerem convênios com os aposentados. E os aposentados, essas associações e algumas entidades de classe, o que elas fazem? Oferecem alguns programas de desconto. Digamos, você quer ser aposentado, quer fazer ginástica, eles te oferecem desconto numa academia, ou você recebe desconto para fazer um tratamento dentário, coisas desse tipo, através de um pagamento mensal. Então, o INSS credencia essas organizações e elas fazem os programas de desconto com os aposentados. O que aconteceu? Desde 2016,
esse volume de programas de desconto começou a crescer. E nos últimos 2 anos chamou muita atenção da CGU, da Controladoria Geral da União. Cresceu tanto que eles começaram a achar estranho e começaram a investigar. Pois a investigação acabou precisando da ajuda da Polícia Federal, que no começo desse ano foi chamada para ajudar a levantar o que estava acontecendo. Muitas pessoas, muitos aposentados, nunca autorizaram a participação deles mesmos nesses programas. Então, eles descobriram que havia muita falsificação de assinatura, pessoas que foram incluídas nos programas sem saber, e o dinheiro sai direto da conta do aposentado quando entra a aposentadoria ou a pensão. Então, não é uma lesão ao INSS, é uma lesão direta aos aposentados e pensionistas. Daí a gente entender a preocupação do governo Lula com isso, porque atinge um número enorme de pessoas. Para vocês terem uma ideia, existem no Brasil cerca de 40 milhões de aposentados e desses 40 milhões, 6 milhões participam de associações que fazem esses programas de desconto. Então, a base de onde se pode tirar dinheiro é muito grande se a intenção da associação não for lícita. O que eu soube hoje é que era, em média, tipo R$40 de cada conta. Parece pouco, mas se você bota isso aí, milhões de pessoas, é muito dinheiro que dá para levantar, né? Então, a Polícia Federal fez uma operação gigantesca, estava desde o começo do ano investigando isso. Só para dar uma ideia de números, né, Gabi? Você falou de 14 estados. São 80 a 90 auditores da CGU envolvidos nisso. 12 inquéritos policiais foram abertos, 6 prisões decretadas, 3 pessoas foram presas, as outras 3 estão foragidas, as 6 no estado de Sergipe. E o presidente do INSS foi afastado, 4 diretores também, e também foi afastado um funcionário que estava trabalhando no INSS, mas que, na verdade, é um agente da Polícia Federal que estava cedido ao INSS. E o diretor-geral da Polícia Federal disse hoje na coletiva que esse agente era de São Paulo e estava usando a presença dele no INSS para facilitar essas fraudes e usando também o quanto que ele conhece da Polícia Federal. E mais ele não pôde dizer, porque, como eles explicaram, essa investigação está apenas começando. Foi o primeiro passo, ela veio a público por conta desses 200 mandados de busca e apreensão que aconteceram hoje. Agora, Juliano, Elô, eu queria fazer uma observação aqui, porque a imprensa estava manchetando um número de 6 bilhões, né, em fraude. E a gente tem aqui até a informação oficial lá do governo federal e lá de Brasília, que de acordo com a investigação de 2019, a 2024, parte dos 6,3 bilhões de reais arrecadados, né, nessas mensalidades foi cobrado sem autorização dos beneficiários. Então, a gente não sabe, né, Elô, quanto que foi desviado, quanto que foi de fato roubado, não é isso? Só para a gente esclarecer melhor por que esse valor, Gabi, não está correto. Então, vamos esclarecer. Eles somaram todos os programas de descontos oferecidos por organizações desde 2016, que foi quando começou. Então, desde 2016 a 2024, se você somar todo esse dinheiro que foi recolhido nos programas de desconto, daria 6 bilhões 2019, e 300. Né? 2019 Mas é isso 24. não quer dizer... Não, 2016. Mais 2016. Ainda, então. Em 2016... isso começou no governo Temer, para a gente deixar isso bem claro. Começou no governo Temer, esses programas. Então, em 2016, já foram movimentados, digamos, 413 milhões de reais nesses programas de descontos. Aí isso subiu para 460, 617, foi subindo. Em 2022, já eram 706 milhões.
Em 2023, eram 1 bilhão 299 milhões. E agora, caiam para trás, de 1 bilhão 299, no ano seguinte, 2024, foi para 2 bilhões e 800. Então, o volume de dinheiro que esses programas estavam movimentando chamou muito a atenção da CGU, que começou a investigar a fundo e está investigando desde 2023. Detalhe que vai ser difícil de explicar. Em 2022, o INSS soltou uma portaria, uma recomendação, uma determinação, estipulando todos os documentos que essas organizações precisam apresentar para fazer esse tipo de programa e ficarem credenciadas junto ao INSS. Acontece que dessas organizações todas que hoje existem, apenas 40%, 40% não tinham nenhuma documentação apresentada e 30% tinham documentação parcial e ainda assim estavam credenciadas para participar do programa. Então existe algo muito, mas muito errado nisso tudo. E uma coisa que chamou a atenção demais, que foi muito ruim hoje, foi que o ministro Carlos Lupe, ele estava na coletiva também, porque afinal de contas o INSS é da área dele, e foi ele que indicou o presidente do INSS. Ele, na coletiva, disse que o presidente estava afastado administrativamente, até porque, até que prove em contrário, todo mundo é inocente. Então, ele fez quase que uma defesa do direito desse presidente do INSS não ser demitido. Porém, no meio da tarde, a gente ficou sabendo que o presidente Lula pessoalmente pediu a demissão. E então, o presidente do INSS, quando soube, ele mesmo pediu demissão, mas ficou muito ruim a fala do Lupe nessa coletiva, quase que tentando dizer que, por enquanto, não se sabe nada a respeito do presidente do INSS e dos outros diretores que foram afastados. Elô, importante, a gente vai trazer essa fala também, mas o presidente do INSS, né, ligado ao PSB, que é justamente o partido do Carlos Lupe, né, recentemente ele entrou no PDT, que é o mesmo partido, exatamente. Né? Ele é ligado ao PSB e recentemente entrou no PDT. Então, o Carlos Lupe, ele assumiu até a responsabilidade pela indicação, mas disse que vai aguardar as investigações e tal. A gente quer trazer aqui essa fala, justamente essa observação que a Elô traz ali da coletiva. Vamos assistir. A indicação do doutor Stefanuto é da minha inteira responsabilidade. O doutor Stefanuto é procurador da República, um servidor que, até o presente momento, me tem dado todas as demonstrações de ser exemplar. Fez parte do grupo de transição do governo anterior para esse. Vamos agora, no processo que corre em segredo de justiça, esperar as investigações, estão em curso. Há esse afastamento dado pela justiça e nós temos que cumprir a decisão da justiça, decisão judicial não se descumpre, se cumpre, e quando não se concorda, se recorre. Então, vamos aguardar o desfecho desse processo com os cuidados devidos, como diz a Constituição, de a gente garantir o amplo, total direito de defesa para cada cidadão e cidadã, para que a gente não coloque essas pessoas para queimar numa fogueira sem antes dar-lhes o direito de defesa e saber realmente o que é que estão sendo acusados. É importante, né, Elô, a gente também primeiro destacar contra qualquer fake news bolsonarista que possa vir, que esse sistema de vantagens, vamos dizer assim, né, que eram concedidas por essas associações com desconto em folha, como você disse, começou no governo Temer, levou 10 anos e teve que ter a vitória do presidente Lula, uma Polícia Federal independente, para que isso desse origem a uma investigação para identificar eventuais desvios. Então isso é importante, porque não é que um processo de corrupção ou de desvio que se instalou dentro do governo. Primeiro, como você mencionou, não é dinheiro do INSS que está sendo desviado. Quem estão sendo lesados são os aposentados, portanto, fora da estrutura do governo. Mas isso pode contar com a colaboração de agentes públicos, e é isso que a Polícia Federal vai investigar, e que bom que está investigando, que bom que ela tem independência para fazer isso, porque nos governos Bolsonaro e Temer parece que não investigaram.
ou parece que não perceberam aí nenhuma irregularidade, ainda que ela pudesse já existir nessa época. E o segundo comentário é em relação à fala do Carlos Lupe, né, que por mais que possa ter sido precipitado em relação a um desejo do presidente Lula de demissão do presidente do INSS, foi rigorosamente dentro daquilo que se espera numa investigação que está em curso de um servidor que fez parte da transição, que foi indicado por ele. Ele vai dizer, olha, vou esperar para ver o resultado da investigação. Até aqui tem sido um servidor correto, até porque se não tivesse sido e o Lupe soubesse, teria prevaricado, né? Então, Lupe estaria ele mesmo se colocando na condição de ter cometido uma ilegalidade se soubesse alguma coisa de errado e não tivesse comunicado às autoridades. Então, eu achei que a fala dele é mais ou menos dentro daquilo que se espera num Estado democrático de direito, que as pessoas possam, né, se defender, etc. e tal. O que talvez tenha faltado foi ele combinar isso com o Palácio do Planalto, porque se o presidente queria a demissão do presidente do INSS, certamente o Lupe teria sido um pouco mais comedido na defesa do seu colega de ministério, né? Não sei se... Olha, Juliana, eu queria discordar de você um pouquinho, sabe? Por quê? O afastamento do presidente do INSS e dos diretores foi pedido pela Polícia Federal. E a gente sabe que a Polícia Federal não faz isso de maneira leviana. Se ela pediu, é porque ela já tinha indícios fortes da participação desses funcionários nesse esquema de corrupção. Como também pediu o afastamento do seu próprio funcionário da Polícia Federal que estava cedido ao INSS. Então, tirou gente da sua própria corporação. Por quê? Porque tinha indícios sérios de que essas fraudes não teriam sido cometidas contra os aposentados se não houvesse uma participação de dentro da estrutura do INSS. Imagine você, se tinha 40% dessas organizações que fazem esses programas não tinham apresentado nem a documentação exigida pelo INSS e 30% apresentaram parte da documentação, só aí já tem um erro absurdo. Como você credencia uma organização para fazer um tipo de programa que vai descontar dinheiro direto da folha de um aposentado, de um pensionista, sem a documentação que você próprio listou e exigiu? Então, de cara, já existe suspeita suficiente para que Lupe tivesse sido mais comedido no primeiro momento, na minha opinião. Elô, é importante isso, né? Porque é a segunda queda, a segunda saída de um ministro no governo Lula por conta de denúncia, né? Denúncia de corrupção, no caso também do Gabi, Juscelino Filho, né? Deixa eu só te interromper um segundinho. Claro. Deixa eu só te interromper um segundinho, antes da gente passar para a história do Juscelino Filho, pelo seguinte, que acho que é importante dizer. Hoje, com os mandatos de busca e apreensão, em apenas um alvo, foi como eles disseram, mas com apenas um dos suspeitos, a polícia já levantou 15 milhões de reais em carros de luxo, Ferraris, Rolls Royce, $200 mil em cash. Nossa. E aí tem outros 150 mil com uma pessoa, uns tantos euros com outra, ou seja, só para a gente ficar bem claro que era um grupo, tá, usando a estrutura do INSS para lesar aposentados e pensionistas em proveito próprio, para enriquecimento próprio. Só para deixar isso bem claro o que está acontecendo. Não, é fundamental. Aqui no nosso chat tem muita gente, né, falando a respeito disso e aposentados, enfim, que estão revoltados com essa história. Na verdade, revolta qualquer pessoa, né? Não só os aposentados aqui que estão nos acompanhando. Agora, um ponto que você chamou... E reforçar o ponto do Juliano. A investigação começou, foi no governo Lula. Foi o governo Lula, a CGU do Lula, que foi lá investigar, que achou que estava estranho. E foi levantar os dados, passou quase 2 anos levantando, e aí, agora no começo do ano, pediu para a Polícia Federal entrar na história. Então, acho que é importante destacar isso também. E desde 2016, que, né, segundo as investigações, é o que se sabe. Então, já faz quase 10 anos que a gente tem esses desvios acontecendo. Importantíssima essa sua observação, Elô. Agora, nessa questão da queda, né, da saída de um outro ministro, a gente teve recentemente a saída do ministro das Comunicações, o Juscelino Filho,
e por denúncia de corrupção. Então, a gente tem, isso aconteceu no dia 8 de abril, estava aqui procurando a data, né, da saída do Juscelino Filho, então bastante perto dessa saída agora do INSS, né? O líder do União Brasil, gente, também no balaio dessa história toda, o deputado Pedro Lucas, e acho que o Juliano ele pode trazer informação para a gente, né, a respeito disso, ele foi convidado para assumir o lugar do Juscelino Filho, né, que saiu no começo do mês. Só que ele recusou essa indicação, não é isso, Juliana? E aí tem uma questão de estratégia política ali por trás. Ele fez um cálculo para recusar essa indicação, mas acho que vale a pena a gente trazer aqui, porque, enfim, foi muito manchetado, né? Porque saiu publicamente que ele seria o novo ministro e aí ele falou, não tem nada a ver essa história, não. Tem duas hipóteses, né, Gabi? A primeira hipótese é de que o Pedro Lucas tivesse sido uma indicação do Davi Alcolumbre, presidente do Senado. É importante entender que União Brasil, assim como o MDB, assim como outros partidos do Centrão, eles não são homogêneos, né? Eles não têm um comando único, eles são fracionados em diversos blocos de interesse, né? O Davi Alcolumbre controla o bloco do União Brasil no Senado Federal, com ramificações em vários estados importantes. Inclusive tem o caso clássico da indicação do ministro do Davi Alcolumbre, o ex-governador Valdez Góes do Amapá, que nem é do partido dele, é do PDT, do partido do Carlos Lupe, mas foi indicado pelo Alcolumbre porque está na conta do Alcolumbre, tamanha é a influência do presidente do Senado sobre algumas lideranças. Então, o Pedro Lucas teria sido indicado pelo Davi Alcolumbre para reforçar a aliança do presidente Lula com o Davi Alcolumbre e para reforçar o bloco, a parte do União Brasil, que na Câmara dos Deputados é mais simpático ao governo, né? Acontece que, aparentemente, a maior parte do União Brasil da Câmara é oposição. Apesar do União Brasil, vamos lembrar, tem 3 ministérios no governo Lula. Mas, aparentemente, a maior parte da bancada do União Brasil na Câmara é oposição. E essa indicação do Pedro Lucas, que não partiu da bancada do União Brasil da Câmara, teria partido do Davi Alcolumbre, de um outro setor do partido, desagradou muito a turma do União Brasil na Câmara, né? A desculpa oficial que foi dada para rejeição, se eu não me engano, foi até por um ministro do Palácio, foi de que, aliás, não, foi pelo senador Humberto Costa, presidente interino do PT, é de que o Pedro Lucas não iria para o ministério, porque se ele fosse, quem seria indicado para líder seria um líder mais alinhado com o bolsonarismo, mais alinhado com os setores que fazem oposição ao governo Lula. O problema, o que não cola na história é que o governo divulgou, né? Houve uma divulgação oficial de que o próximo ministro seria o Pedro Lucas. Então a gente não sabe se é um problema de comunicação, se é um problema propriamente político. O sujeito tinha confirmado que seria ministro e voltou atrás no último momento por conta dessa pressão que a bancada exerceu. Detalhes que a gente vai saber em breve, né? Mas isso tem sido creditado como digamos, uma precipitação, né, por parte do Palácio, que eu honestamente não acredito. Acho que é muito mais provável que o sujeito tenha acenado positivamente com o convite e nesse meio tempo acabou voltando atrás por conta da pressão da bancada do União Brasil na Câmara. Do Desunião Brasil, né, Lu? Olha, exatamente, o Desunião Brasil mostrando mais uma vez que veio para se dividir, né? Mas o que eu soube é que ele confirmou que pediu até um prazo para depois da Páscoa, para não assumir antes da Páscoa, que ele precisava conversar mais com a bancada e tal, mas ele aceitou o convite. E aí depois a pressão da bancada foi forte demais e ele recuou. Eu acho que ele perde muito, porque ele é um desconhecido deputado federal do Maranhão e teria uma projeção enorme sendo ministro desse governo. Agora, a gente sabe que o Desunião Brasil vive de fisiologismo. Se o governo estivesse num momento de alta de popularidade, não iam pensar 2 vezes. Eles iam aceitar e iam querer o ministério. Acontece que o governo Lula agora parece que está virando a curva, né? Ele vinha numa queda de popularidade, está parecendo que está reagindo. E se esses números melhorarem até o fim do ano, quem vai perder muito vai ser a União Brasil. Agora, nesse momento, o que o governo Lula tem feito é costurar, fortalecer a relação com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele está aqui agora, no Palácio do Planalto,
para uma cerimônia que o presidente Lula convocou para entregar a PEC da Segurança Pública, tanto para ele quanto para o Hugo Mota, presidente da Câmara. E, ao que tudo indica, Lula e Alcolumbre conversariam ainda hoje sobre a substituição, então, do Pedro Lucas, que ia, mas não foi, e acabou não indo, e ficou tudo por isso mesmo. Davi Alcolumbre tem alguns nomes para apresentar a Lula. Ele prometeu que seriam nomes técnicos, mas a gente não sabe, até que ele apresente, Lula aceite, o martelo seja batido. Mas essa decisão será tomada entre os dois. É nessa tabelinha de Alcolumbre com Lula. Lula precisa de Alcolumbre para segurar medidas extremadas que porventura venham da Câmara dos Deputados. E Alcolumbre também precisa de Lula para ter certeza que não vai ser chamado a explicar muita coisa no STF a respeito de emendas e outros assuntos, que existem já investigações sendo levantadas. Então, eles estão muito parceiros e vão juntos agora para Roma. Alcolumbre e Hugo Mota. O presidente Lula convidou os dois para o funeral do Papa Francisco. Então, se essa conversa a respeito da substituição do ministro das Comunicações não se resolver hoje, como eu ouvi de uma fonte aqui no Palácio, que a expectativa é que isso se resolva ainda hoje e seja anunciado ainda hoje, mas se não se resolver, certamente será resolvida no voo para Roma, durante as cerimônias. Eles vão ter muito tempo para conversar. E Lula, mais uma vez, dá ao presidente da Câmara e ao presidente do Senado uma oportunidade ímpar de participar do velório do Papa, de voltar para o Brasil com essa imagem impactante, muito impactante, de estar presente nesse momento tão importante. No outro velório do Papa que o Lula participou quando era presidente, ele levou todos os ex-presidentes do Brasil, com exceção do Collor, que não foi convidado. Agora não ia dar nem para começar essa conversa, então ele vai fazer esse gesto de prestígio, dando prestígio a Hugo Mota e ao Alcolumbre. Isso é muito importante, porque esse gesto já não começou agora, né? O Hugo Mota e o Alcolumbre também estiveram numa viagem com o presidente Lula, né, a Ásia. Então ali parece que também, aliás, não só eles, os presidentes anteriores da Câmara e do Senado estiveram também. O Arthur Lira também estava lá, o Rodrigo Pacheco. Então foi a partir desse momento que começou a ter uma relação ali, talvez por isso, né, o Alcolumbre, talvez não, mas um dos motivos para isso é que o Alcolumbre quer ter toda a boa relação possível com o governo, né? Faz parte do braço do União Brasil, que está totalmente, completamente rachado, que não quer brigar com o governo de jeito nenhum, né? E embora seja perigoso, né, Elô, esse tipo de relação com o Centrão, desculpe, embora seja muito perigosa essa proximidade com o Centrão, porque a gente sabe bem como é que essa turma costuma agir, é preciso admitir que o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Pacheco, que fazem parte do mesmo bloco no Senado, foram razoavelmente colaborativos com o governo nesses 2 primeiros anos, diferente do Arthur Lira e do Hugo Mota, que ficaram com a faca no pescoço, com a história das emendas secretas, das emendas PIX. Então, longe de mim querer defender um sujeito como Davi Alcolumbre, mas a relação que ele e o grupo dele mantiveram com o Planalto foi relativamente colaborativa nesses primeiros 2 anos. Isso também explica um pouco, eu acho, a confiança, vamos chamar assim, que o presidente Lula tem nos acordos que são firmados, ou que podem ser firmados com o presidente do Senado, né? Vai lá, Elô. E uma coisa é certa, a realidade é inegável. O presidente Lula vive uma situação difícil num cerco no Congresso. Se ele não tiver essas alianças, ele não consegue sim aprovar nada e ainda vai ver ser aprovado o que ele não quer, né? Então, não existe condição alguma para o governo Lula abrir mão dessas relações e desses apoios. Como eu disse, ele precisa do Alcolumbre, o Alcolumbre também precisa dele, então os entendimentos funcionam enquanto eles dois precisarem um do outro, né? Isso é muito importante, acho que sempre vale a pena, a gente costuma fazer isso aqui quando a gente fala do União Brasil, né? Explicar como é que tá, tem o atual presidente do União Brasil que tem conversado com o próprio Alcolumbre. Ele estava naquela reunião com a ministra Gleisi Hoffmann, né, o Rueda, um presidente do União Brasil,
E, por outro lado, a gente tem o Alcolumbre, que está nesse momento de bom diálogo com o governo Lula, vai viajar com ele novamente. E a gente tem o ACM Neto, né, Juliano e Elô, que justamente é o braço ali do União Brasil, que não quer saber, ele quer afastar mesmo o partido do governo, porque ele quer se alçar como oposição em 2026. Então, para ele, não é interessante ter esse diálogo como tem o Alcolumbre hoje, que está ocupando esse posto de presidente do Senado ali. Aí a gente está vendo o Caiado, né, junto com o ACM Neto, justamente o Caiado que já lançou a candidatura em Salvador recentemente, né? É um partido que, do ponto de vista da sua composição, dos seus valores, das suas ideias, não podia ser mais oposto ao que defende o presidente Lula e a coalizão que ele montou no primeiro turno das eleições. Quer dizer, um partido conservador, reacionário, defende o que tem de mais atrasado em relação ao agronegócio, em relação ao armamento. Quer dizer, é o PFL, gente, é o PFL com o PSL do Bolsonaro. União Brasil é a união do DEM com o PSL. Imaginem o que pode sair dessa junção, né? Agora, o Davi Alcolumbre é um político que vem do Amapá, que não é dessa tradição política mais antiga, nem do DEM, nem do PFL, nem do próprio PSL, é um político pragmático, né? E que está colocando esse pragmatismo a serviço de um entendimento. Que bom que isso está acontecendo nesse momento, né? Só que faltava era ter mais inimigos do que o presidente Lula já tem, né, Lu? Exatamente, e é o esforço do presidente Lula nessas viagens apaziguar a relação do Planalto com o Congresso, né? Ele tem feito esse esforço e acho que tem sido, assim, a relação com o Congresso a gente vê que vai ser melhor esse ano e no próximo, com o Hugo Mota e com o Davi Alcolumbre. A Câmara é um lugar mais difícil, são 513 deputados de tudo quanto é jeito, a maioria é da extrema-direita, eles têm o maior número de votos, o maior bloco de votos, mas ainda assim, ao que tudo indica, a relação será menos difícil esse ano do que foram nos 2 primeiros anos, no ano passado e no retrasado. Elô, eu queria aproveitar a sua presença aqui com a gente também. A gente vai voltar a falar desse assunto depois com a Cristina Serra, que vem conversar com a gente também. Mas o Bolsonaro, ele recebeu, viu, oficialmente a intimação. Se não sabia, agora tá sabendo, né, Elô? Já se tornou réu, mas vamos lá. Ele foi oficialmente agora intimado por oficial de justiça hoje, lá no hospital em Brasília. Gente, o oficial deve estar em Brasília. Então, o ministro Alexandre de Moraes falou, bom, está aí fazendo lives, né, aparecendo com os parceiros deles, né, os apoiadores do Bolsonaro. Então, oficialmente agora está intimado. Isso é importante, Gabi, porque você só pode começar o processo, né, do julgamento mesmo na justiça depois que ele for intimado. Essa burocracia, esse rito, como você achar melhor chamar, tem que ser cumprido para o processo começar. Então, quando o ministro viu que ele estava muito bem obrigado fazendo live, né, tirando foto da cicatriz e passeando pelo corredor e mostrando para todo mundo, quem pode fazer isso pode assinar um papel também. Então, a oficial de justiça foi lá, de máscara e tudo, entrou na UTI, apresentou a papelada. Aparentemente, ele demorou ali uns 15 minutos para se convencer que não tinha jeito, que tinha que assinar, e acabou assinando. Então, agora está informado, está sabendo e vai ter que responder ao processo. Diria o meme, né, gente? Só para explicar que é o meme aqui, é o esteja intimado, né? Então, agora, se não sabia... Esteja intimada, é isso aí. Imagina o oficial de justiça chegando de máscara, né? De trajes de proteção individual. Assine aqui, ex-presidente. Sua hora tá chegando, coisa boa. É isso, né? Tava participando ali, a gente tava vendo até as imagens, né? Ele participando de live com o Eduardo, com o Carlos Bolsonaro, deu entrevista pro SBT, tá falando com muita gente. Né? Dá pra assinar uma intimaçãozinha, né? E nas redes sociais também. Oxe, dá pra assinar uns 3 ou 4. Dá pra assinar a entrada no presídio daqui a pouco, né? Assina aqui a ficha de... Tá fácil. Ô, Elô, vou liberar você, querida. A gente se vê em breve de novo. Um beijão. Ok, boa noite, pessoal. Valeu, Elô. Boa noite.
Aliás, Juliana, a gente tem um convite aqui, a gente vai ter uma estreia no ICL, que é muito importante na recuperação da nossa memória histórica. Então, vou chamar aqui o trailer para a nossa estreia. Vamos lá assistir? Vamos lá. Se abriu o caminhão da Folha tipo baú e de lá saíram numerosos agentes. Toda ditadura militar sempre tem suporte empresarial. Porque esses interesses estão sempre em comunhão. Se sabia que a Folha de São Paulo apoiava o governo ditatorial. Quem está interessado em lucro, em geral, não está interessado em escrúpulos, e muito menos em princípios éticos. O Grupo Folha, mais do que apoiar a ditadura editorialmente, ela apoiou materialmente, ela deu suporte ao aparato repressivo da ditadura militar. Era um jornal do DOI-CODE. Ninguém contou, eles falavam ali pela linha editorial, pelo jeito como eles tratavam as notícias referentes à repressão política. O pessoal da polícia chegava e punha o revólver em cima da mesa. Trabalhava com o revólver em cima da mesa. A gente vai ter exibição gratuita do primeiro episódio do Folha Corrida, que a gente trouxe o trailer agora, é dia 27 de abril, domingo, 8 horas da noite. Dá para garantir o ingresso também, Juliano, em icln2.com.br, mas eu quero te ouvir a respeito disso, né, dessa importância, porque você é historiador, né? Então, já faz muito tempo que a gente conversa aqui sobre a importância de acertar, né? Se acertar com o nosso passado para não repetir os erros. Historiador não praticante atualmente, né? Imagina, pratica aqui sempre no ICL Notícias junto com a gente. Mas, Gabi, não, acho que tem um esforço importante, seja da historiografia brasileira, seja da produção cinematográfica nos últimos anos, de jogar luz sobre esse período, né? Não só aquilo que a gente já sabe, né? Aquilo que a gente já tem mais consolidado na memória nacional, o papel dos militares, o uso sistemático da violência, da tortura, do desaparecimento, né? A forma como isso impactou durante 21 anos a vida política do país, a extinção dos partidos políticos, os diversos processos de resistência. Quantos filmes importantes a gente não tem? Que é isso, Companheiro, La Marca, Houve uma Vez Dois Verões, enfim, uma série de filmes, e agora, né, mais recentemente, né, Eu Ainda Estou Aqui, que também joga luz sobre esse período, super importante o filme, e também os documentários, né? Então, há documentários importantes que mostram o envolvimento dos setores econômicos com a sustentação da ditadura militar, o mais famoso deles sobre o Boylesen, né, o dono da Ultragás, que era um sujeito que, além de financiar a ditadura militar, ele tinha requintes de crueldade, ele ia para sessões de tortura para assistir os inimigos da ditadura militar serem torturados, uma coisa bárbara, né? Então isso é mais um esforço, acho que importante, e o ICL também trazendo aí conteúdos exclusivos sempre. Nesse aqui, pelo me contaram, já tem mais de 100 mil pessoas inscritas. 100 mil não cabe no Maracanã, gente. É gente pra caramba para assistir esse documentário, mais uma produção aí que o ICL sustenta e fortalece em busca da reconstituição da memória histórica brasileira. Muito bom. Muito bem, então só reforçando, icln2.com.br para garantir o ingresso do nosso cinema de graça, vamos dizer assim, que é o nosso primeiro episódio. Domingão é um bom momento para ter cinema, depois daquela pizza, depois de ver a partida do seu time de futebol, você assiste o ICL, Folha Corrida no ICL. É isso aí, boa. Se inscrever também dá para se inscrever com QR Code na tela também, 2 segundinhos que você tira aí do seu tempo. Quero trazer uma informação aqui também que a nossa produção acaba de confirmar. O presidente Lula, a gente informou, né, que ele determinou a demissão do presidente do INSS depois de toda essa operação da Polícia Federal, das fraudes e tal,
que a Polícia Federal que está investigando esse esquema ilegal dos descontos nas aposentadorias, pensões, que foram feitas sem autorização desses beneficiários, né? Beneficiários é até um termo ruim de usar nesse caso, né? Porque eles não sabiam de nada, né? Os pensionistas. Mas acabou de ser publicado no Diário Oficial da União, de fato, a saída do presidente do INSS, o Alessandro Stefanotto. Informação aqui que a nossa equipe traz e que foi confirmada pelo Kleber Lourenço. Então, está aqui registrado também, agora oficialmente. Importante que as investigações mostrem o que aconteceu, se tiver envolvimento de agentes públicos, que esses agentes públicos sejam responsabilizados, sejam punidos, sejam presos se necessário for, que não haja nenhum tipo de leniência. Acabou o tempo em que o engavetador-geral da República colocava processos contra amigos do governo e aliados do governo na gaveta. Acabou isso. Que bom que acabou, que bom que a CGU está funcionando, que a AGU está funcionando, que a PGR está funcionando. Agora, isso não quer dizer julgamento antecipado. Vamos deixar a polícia trabalhar para mostrar que houve ou não houve envolvimento de agentes públicos. Aparentemente houve envolvimento de agentes públicos, a gente não sabe se especificamente do Stefanotto ou de algum outro agente ligado diretamente à cúpula do INSS. Vamos esperar o resultado da investigação. Agora, claro, é prudente, mais do que prudente até, que alguém que está com uma suspeita tão pesada sobre si esteja fora do cargo para fazer sua defesa e para deixar as investigações correrem com a maior tranquilidade possível. Muito bem, então agora a gente tem a confirmação, né? Já havia essa expectativa que a exoneração, deveria ser publicada hoje no Diário Oficial da União. Então, agora temos de fato a saída do Alessandro Stefanotto, que era presidente do INSS. Seguimos aqui para trazer mais uma vez o assunto que a gente estava comentando agora há pouco do TG intimado, né, Juliano, do Bolsonaro, que, olha, ele foi oficialmente intimado lá no Hospital Death Star, lá em Brasília. Então, marcando oficialmente, a Elô falou, né, esse rito é importante porque está marcando que o ex-presidente Bolsonaro tomou ciência, de fato, que ele se tornou réu na ação penal, né, do 8 de janeiro, do golpe de Estado de 2022. O Moraes, ele decidiu intimar o Bolsonaro no hospital, a gente estava comentando, por conta das lives. Ele estava fazendo live em UTI, deu entrevista para o SBT, participou de live com os filhos dele, então com o Flávio, com o Eduardo, com o Carlos Bolsonaro. A gente viu agora há pouco, se a gente até puder colocar na tela mais uma vez, até o ex-piloto Nelson Piquet participou dessa transmissão com os filhos do Bolsonaro. Então, e ele tem publicado muito em redes sociais, eu não sei se você viu, no domingo de Páscoa a gente foi surpreendido com uma foto do Bolsonaro ali, né, na UTI. Eu tô bloqueado nas redes do Bolsonaro. Então não consigo ver. Jair me bloqueou. Sou daquele clube, só. Jair me bloqueou. Foi uma imagem, assim, uma imagem muito impactante, enfim, mostrando como é que tá o Bolsonaro lá na UTI. Ele tá internado desde o dia 11 de abril, olha lá, a gente tá vendo a imagem aí. Até que ele na live apareceu, né, de camiseta e tal, mas nessa imagem que eu tô falando da rede social, ele tava ali aparecendo exato, e mostrando ali a cirurgia, mostrando bem nessas imagens. Está internado desde o dia 11 de abril, continua no hospital, ele passou mal no Rio Grande do Norte, foi submetido a essa cirurgia, a gente até conversou aqui no ICL Notícias sobre como é que foi a gravidade dessa cirurgia, e ele está se recuperando agora lá em Brasília, no Death Star. Acho que a Cristina... Um dos esportes, desculpa, Gabi, Imagina. Um dos esportes nacionais do Brasil é o esporte fuga do oficial de justiça. O que tem de gente que... Eu tenho um amigo que é um grande amigo... Nesse caso não tem nem como, que né? é oficial de justiça, nesse caso ele não pôde fugir, que é a fuga do oficial de justiça. Tem, inclusive, uma série de manobras que as pessoas usam. O sujeito está devendo pensão, o sujeito tem que devolver um carro que comprou e não pagou, o sujeito tem que ser intimado porque está respondendo a uma ação trabalhista. É um dos esportes nacionais do Brasil, a fuga do oficial de justiça. O Bolsonaro, que aparentemente era já graduado nesse esporte, dessa vez estava no departamento médico e não conseguiu fugir. É realmente impressionante que o sujeito está fazendo live, dando entrevista. Quer dizer, um dia publica uma foto, parece que está moribundo, no outro dia está dando entrevista, dando live. Quer dizer, é uma tentativa constante que eles já fizeram durante 4 anos, quando estavam governando, de desviar o foco, desviar a atenção, tentar chamar
a atenção da opinião pública para aquilo que lhes interessa, para esvaziar assuntos que são desagradáveis para eles, né? Isso é muito interessante, porque o Bolsonaro, ao mesmo tempo que ele quer dar uma demonstração de força por conta da anistia e dos apoiadores bolsonaristas dele, ele também quer o discurso, né, da vitimização. Tem sido uma marca muito forte do Bolsonaro nesse processo todo que ele está sendo julgado da trama golpista. A Cristina Serra está chegando para conversar com a gente a respeito disso também. Cris, boa noite para você. Bem-vinda, querida. Oi, Gabi, Juliano, todo mundo que está aqui com a gente, boa noite. Vamos lá, Cris, a gente estava trazendo aqui a novidade, né, a respeito da intimação oficial do Bolsonaro. Importante esse rito, como disse a Elô, agora oficializando que Bolsonaro é réu nessa ação penal que está sendo julgada ali no Supremo Tribunal Federal. Gabi, eu acho que tem duas coisas importantes aí. Primeiro, não pode ficar essa farra de live, de entrevista para um sujeito que está na condição que ele está, né? Não só porque ele está doente, não é isso, é porque é réu no Supremo Tribunal Federal, e isso é claramente o que ele faz, um deboche, né? Então, o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, fez certo. Primeiro, tem que intimar mesmo, né? É uma medida, um passo importante em todo esse processo que a gente está acompanhando. E segundo, para acabar com essa farra e com esse deboche, né? Não dá, isso não é aceitável, e o Supremo fez muito bem, e com isso consegue manter os prazos de todos os procedimentos. O judiciário, a gente sabe, tem um rito, né, que é necessário para manter o legítimo direito de defesa, todos os ritos processuais, né, o devido processo legal. Esses prazos existem, têm que ser respeitados. Agora, não se pode ficar usando artimanhas para escapar. Como disse aí, o Juliano estava contando que isso é um esporte nacional. De fato, existem muitas maneiras de você tentar adiar uma comunicação oficial, né, de uma intimação e etc., né, mas não pode mais, né? E, sobretudo, neste caso, em que fica muito clara a intenção do Supremo Tribunal Federal, da primeira turma, do relator, né, com relação à celeridade do processo, sem atropelar nada. Alexandre de Moraes não está atropelando nada, Supremo não está atropelando nada, mas os prazos têm que ser cumpridos de uma maneira razoável, né? Não é razoável um sujeito alegar que está doente, ficar fazendo live e não poder ser intimado, né? Então quebrou a cara e foi intimado dentro do hospital. E assim seguirá o ritmo, porque até o que tudo indica, e a gente tem visto, né, até pela aceitação de mais um núcleo de golpistas como réus, que a primeira turma tem tudo para julgar esse caso novamente, com todos os ritos respeitados e todos os prazos respeitados, tem tudo para resolver esse assunto ainda neste ano. Cris, aliás, tem uma informação aqui a respeito do julgamento, né, que saiu agora há pouco, da defesa do Mauro Cid. Então, antes da gente falar até do julgamento do Núcleo 2, eu queria trazer informação a respeito disso, do Mauro Cid pedindo para o Supremo Tribunal Federal, olha só, gente, o que ele está chamando, né, de absolvição sumária nessa ação do golpe. Então, uma absolvição antes do fim do processo. E por que isso, segundo, claro, a defesa do Mauro Cid, né? Os advogados dele estão dizendo que ele não pode ser punido porque ele era um simples, aqui estou falando, entre aspas, tá? Um simples porta-voz do ex-presidente Bolsonaro. Então, a defesa dele está argumentando que as atividades, né, que ele fazia era como ajudante de ordens e que estavam, abre aspas de novo, limitadas e vinculadas ao estrito cumprimento de seu dever funcional, fecha aspas. Alguma chance de isso seguir adiante, de ele conseguir uma absolvição, sumária, Cris? Acho pouquíssimo provável, Gabi. É claro que o ministro Alexandre de Moraes pode tomar essa decisão, isso é possível, é permitido. Agora,
com todo o histórico que a gente tem do Mauro Cid, é pouquíssimo provável que o Alexandre de Moraes conceda uma absolvição sumária, né? Ainda mais uma absolvição nos termos que o Mauro Cid está pedindo. Ele não era um simples porta-voz. Ele não estava apenas cumprindo as funções dele de ajudante de ordens. Quando a gente ouve ou lê as transcrições das conversas, ele estava, sim, ativamente participando das articulações, fazendo, sim, um papel de leva e trás, né? Porque ele era o contato mais próximo do Bolsonaro, ele estava o dia inteiro ao lado do Bolsonaro, mas ele dava informações, sobretudo ele informava aos outros golpistas o que o Bolsonaro estava fazendo, quem veio, quem entrou, quem saiu, enfim. Ele participava, sim. Ok, fez um acordo de delação, agora, e aí contou muito do que sabia. Agora, é bom lembrar, o Mauro Cid também teve, como delator, como colaborador premiado, ele teve um comportamento errático durante muitos meses. Tanto que foi preso, depois saiu, foi preso de novo, né, por conta daquela gravação, uma conversa que ele falou para não sei quem, que foi pressionado, que não era bem assim, que ele não disse tudo aquilo, não queria ter dito, etc. Ele não disse tudo de uma vez, não foi assim, fez o acordo de delação, vou contar tudo que eu sei. Ele contou uma parte. Depois os investigadores tiveram acesso, examinando celular e outros materiais, etc., viram que havia coisas muito graves que ele não tinha informado, né? Então, essa delação dele foi meio que a conta-gotas, né? Então, o comportamento dele não recomenda uma absolvição sumária. Além do mais, o processo está no começo, né? Já são réus 2 núcleos de golpistas, faltam outros 2, ainda falta muita gente, inclusive kits pretos, de quem o Mauro Cid sempre foi muito próximo. Então, ainda se pode produzir provas durante o processo, né? Coisas novas, inclusive, podem surgir, né? E ele já querer uma absolvição, particularmente, acho muito cedo, não sou jurista, mas, enfim, pelo conjunto da obra e por esse contexto, acho pouco provável que o Alexandre de Moraes aceite o pedido da defesa do Mauro Cid. Cristina, boa noite. Esse argumento do Mauro Cid lembra um pouco o argumento, a gente falava aqui ontem, o guardinha do portão de Auschwitz. Eu só abri o portão. Eu não decidia que tinha que ter um plano de exterminação em massa de judeus, eu não decidia que eles tinham que ser forçados a trabalhos humilhantes, eu não decidia a hora que eles tinham que ir para a Câmara de Gás, eu só abri o portão, embora eu soubesse tudo o que estava acontecendo e fosse parte da engrenagem mortífera, mortal que estava em curso naquele momento, né? Um pouco do que a Hannah Arendt fala na banalidade do mal, né? Quer dizer, as engrenagens que se montaram podem ou não podem tornar os indivíduos inocentes diante da banalidade do mal. Nesse caso, me parece óbvio que o Mauro Cid não era só um porta-voz, não só porque tentou vender as joias sauditas nos Estados Unidos para poder financiar a permanência do Bolsonaro, caso o golpe desse certo no Brasil e ele tivesse que ficar fora do país algumas semanas até que as coisas se estabilizassem, seja porque estava diretamente envolvido como um elo que ligava, que conectava esses 34 réus, né? 33 na verdade agora, e que eram parte da trama golpista, né? Então, usar o argumento de que era só porta-voz é o mesmo argumento que foi usado pelos soldados nazistas para tentar se livrar das condenações em Nuremberg, porque afinal de contas nós éramos apenas peças do sistema, não éramos nós que decidíamos para onde o sistema ia. É insustentável, né, Cris? Exato, é isso, é o famoso eu só estava cumprindo ordens. Não é assim. Muitas pessoas, e a história está cheia desses exemplos, você é historiador e sabe disso, a história está cheia de exemplos de pessoas que se recusaram a cumprir ordens indignas, imorais, né? Ele poderia ter feito isso, não fez, participou. Tem um caso aqui que eu vou citar, que vocês certamente conhecem muito bem, que para mim é um dos casos mais impressionantes de coragem de um militar que se recusou a participar daquele plano absurdo
né, criminoso de explosão do gasômetro aqui no Rio de Janeiro, durante a ditadura. O brigadeiro João Paulo Burnier, um golpista de primeiríssima hora, que além de participar do golpe de 64, tinha participado lá atrás contra o Juscelino, acho que em Jacareacanga, com a ditadura em curso, já há alguns anos, tinha aquele plano absolutamente brutal, de uma brutalidade inominável, né, de explodir o gasômetro, que provocaria uma carnificina. E um capitão, né, o Sérgio Miranda de Carvalho, que era conhecido como Sérgio Macaco, se recusou, na época da ditadura, em que ele poderia ter sido preso, torturado e morto por esse ato de rebeldia cidadã, né? E o Mauro Cid só estava cumprindo ordens? Não, estava participando da trama golpista, colado em Bolsonaro durante todo o seu governo, mas especialmente durante aqueles dias decisivos em que o plano golpista ganhou corpo, com o planejamento de ações criminosas, de assassinato, monitoramento do ministro Alexandre de Moraes, e que culminou naquele dia da infâmia, no domingo 8 de janeiro. Então, não dá, né? É como você falou, não cola, né? Esse argumento a gente já conhece e não é de hoje. E os advogados, eles estão tentando levar, né, as suas reivindicações, suas teses, enfim, seja lá como se chame, mas até o Sebastião Coelho, por exemplo, que é advogado do Felipe Martins, ele até interrompeu o voto do Moraes para pedir a revogação de medidas cautelares. O Felipe Martins, ele está cumprindo prisão domiciliar lá no Paraná, em Ponta Grossa. E ele, durante o voto do Moraes, pediu, e o ministro disse, olha, posteriormente, né, num outro momento, ele foi bastante curto e objetivo ali, né, disse, a gente vai avaliar isso num outro momento. Da mesma maneira, a defesa do Mauro Cid, né, agora, surpreende ele dizer absolvição sumária, mas está ali tentando a defesa, né, livrar o cliente das acusações, ou, enfim, das imputações contra ele. Mas há vasta quantidade de provas, né, Cris? O advogado também tem que justificar, né? Tem que mostrar serviço. Exato. Resumindo, é isso, né? Até a gente vai falar sobre o julgamento, eu comecei a falar agora do Sebastião Coelho, vale a pena a gente falar, porque ontem a gente fez uma cobertura bastante longa no ISAEL, mais de 9 horas a gente ficou ao vivo aqui falando a respeito disso nos nossos canais, né? O julgamento do núcleo 2 da trama golpista. A gente tem agora 14 réus no total, levando em conta também o núcleo 1, que já foi julgado anteriormente. Agora a gente tem, até aqui preparamos uma arte, né? Quem são esses 14 réus que já foram? A gente ainda vai ter o julgamento do núcleo 3 em breve, no dia 20 de maio, mas para lembrar, a gente já teve Bolsonaro réu, hoje oficialmente intimado nessa história. A gente tem outros nomes importantes, como do Bolsonaro também, enfim, ele que seria ali o cabeça, vamos dizer, né, segundo a Polícia Federal e também a PGR, mas tem o Augusto Heleno, Braga Neto, enfim, muitos importantes nesse núcleo crucial, que seria o principal núcleo de ontem, que é o núcleo 2, que foi julgado. Foram 6 que foram tornados réus também por unanimidade, como no caso do primeiro núcleo. No núcleo 2 é o que eles estão chamando de gerenciamento do núcleo do golpe também. Então, a gente tem ali personagens como o Mário Fernandes, o Silvinei Vasquez, que estava responsável pela PRF durante as eleições, e houve dificuldades dos eleitores, principalmente do Nordeste, coincidentemente, né, onde o presidente Lula tem mais votos, de chegarem até as urnas por conta das blitz que estavam sendo colocadas nas estradas, e o próprio Felipe Martins, que eu comentei agora. Também, ontem, um advogado dele estava pedindo a revogação das medidas cautelares. Já são 3 ou 4 generais da reserva, né? Coisa que é inédita na história do Brasil, sobretudo se considerando um crime de natureza política, né? De fundo político, digamos assim, né? Mas nós já temos Augusto Heleno, Braga Neto, Mário Fernandes e o Garnier. Né? Ou seja, nós já temos pela primeira vez 4 generais ou ex-generais no banco dos réus. Se vão ser condenados ou não é outra coisa, mas já estão no banco dos réus e vão ser julgados pela Justiça Civil, né? Que é importantíssimo, porque
crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito não pode ser julgado por pares, não pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Militar, vão ser julgados na Suprema Corte, que é onde esse tipo de crime tem que ser analisado. Então, só aí nós já estamos fazendo história. A gente comentava isso ontem aqui, né? Só de ter 4 generais de 4 estrelas sentados no banco dos réus, nós já estamos fazendo história, espero que sejam condenados, porque as provas são bastante fartas para poder condená-los, mas que tenham virado réus, isso já deve estar dando o que falar aí, né, Cris? Juliano, isso que você está falando é um avanço civilizatório, sabe? Isso aí vai sepultar aquele falso debate do artigo 142 da Constituição, que o artigo 142 dá às Forças Armadas um delirante poder moderador, que só existe na cabeça desses golpistas completamente alucinados, para não dizer gagás, como esse Augusto Heleno que está aparecendo aí na imagem. Me perdoem essa licença de linguagem. Então, trata-se sim de um avanço civilizacional, você ter militares, tantos militares, porque nos próximos núcleos vai entrar agora militar de baseada, no núcleo, acho que no núcleo 3, se eu não me engano. Enfim, tantos militares e militares, como você destacou, de alta patente, subordinados à justiça civil. Isto, de fato, é um avanço civilizatório. Eu não queria deixar de mencionar aqui uma coisa, pelos nomes que a Gabi estava aí mostrando. Você vê como a peça da PGR, da denúncia, que o Supremo, a primeira turma do Supremo está usando como a base, né, a base do processo é a denúncia da PGR, como ela é bem articulada. O primeiro núcleo se tornou réu, né, que é a cadeia de comando, que eles chamam o núcleo crucial, porque é a cadeia de comando. O segundo núcleo tem personagens também muito importantes que estavam justamente no comando de operações específicas muito importantes para o sucesso e o desfecho do golpe. O Mário Fernandes, por exemplo, né, é aquele da famosa conversa em que ele fala que o golpe, que teria que conversar com o Bolsonaro, levar para conversar com o Bolsonaro no planejamento do golpe, a rataria. Essa é uma linguagem muito simbólica do que a gente está falando, né, e do que estava nos ameaçando. Era a rataria que daria o golpe. Esse é o Mário Fernandes. Nesse núcleo, que a primeira turma também acabou de aceitar como réus, tem 3 personagens imediatamente subordinados ao Anderson Torres, quando era ministro da Justiça, e 2 deles continuaram subordinados ao Anderson Torres quando ele se tornou secretário de Segurança do Distrito Federal. Os 3 subordinados a ele no Ministério da Justiça. O Silvinei, que era o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, órgão importantíssimo no organograma do Ministério da Justiça, que, como a Gabi lembrou, estava no comando daquela operação para atrapalhar a ida dos eleitores às urnas no Nordeste. A região Nordeste foi a que teve maior número de pontos de operação da Polícia Rodoviária da Polícia Rodoviária Federal no dia do segundo turno. Se eu não me engano, se não me falha a memória, 290 pontos de operação da Polícia Rodoviária Federal no Nordeste, muito mais do que, por exemplo, os pontos de operação da polícia na região Sudeste, que é muito mais populosa, tem um tráfego muito maior. Portanto, essa figura importantíssima naquele momento, né, ainda antes do golpe, mas já no contexto de preparação do golpe, e 2 delegados da Polícia Federal que trabalhavam no Ministério da Justiça em posições de destaque, uma mulher, uma delegada, que me foge o nome, eu tenho que olhar aqui, Marília de Alencar, isso. A Maria de Alencar, e um delegado, Fernando Souza de Oliveira. Ambos, esses 2, foram trabalhar na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal com o Anderson Torres. Então, veja que a gente, muito bem articulada, né, ao longo de todo o contexto de preparação do golpe, né? Gente que sabe muito, né, que sabe
muito mais do que até o inquérito da PF e a denúncia da PGR indicaram até agora. Então, ou seja, está vindo assim numa sequência, né? O comando principal, o comando imediatamente abaixo, e assim será com os próximos núcleos que a primeira turma vai analisar, e aí a gente vai ter o desenho muito bem feito das funções de cada núcleo, do objetivo de cada núcleo, para criar aquele quadro de instabilidade no país, de sobressalto que levaria ao golpe no dia 8 de janeiro. Cris, a gente vai continuar acompanhando essa história, com certeza, no próximo núcleo também, importantíssimo, né? A gente tem 11 militares e um policial federal, então, dia 20 de maio, a gente vai estar de olho nisso. Obrigada demais, querida, bom descanso para você, até a próxima. Obrigada, tchau, tchau, gente, boa noite. Boa noite. Juliana, a gente tem daqui a pouquinho, daqui a 2 minutos... 2 minutos. Provocação histórica hoje com o nosso querido Lindenér Pareto, né? A apresentação do nosso professor Lindenér Pareto, e com o Paulo Marcum, jornalista, a gente que esteve à frente do Roda Viva por 10 anos, então uma vasta experiência aqui, importantíssimo a gente trazer aqui essa conversa, né? Ele foi diretor de redação de diversas emissoras de televisão, enfim, jornal, revista, tem uma bagagem gigantesca como jornalista, o Paulo Marcum, que a gente acompanha a partir de agora. Muito bom. Vamos nessa então, amanhã a gente está de volta. Passou rápido, né? Passou. Passou. Amanhã a gente está de volta. Boa noite para todo mundo que nos acompanhou, gente. Amanhã estaremos de volta a partir das 7 horas da manhã com o Desperta e a gente aqui à noite também no Série Notícias segunda edição. Até amanhã. Tchau, tchau. Vocês sabiam que policiais circulavam armados dentro da redação da Folha de São Paulo durante o regime da ditadura, impondo medo aos jornalistas da redação? Você sabia que carros da Folha de São Paulo eram utilizados para operações que sequestravam e torturavam pessoas que eram levadas para o DOI-CODE? Você sabe qual foi a relação entre o maior jornal do Brasil e o regime da ditadura? Ninguém sabe, quer dizer, sabia. Foi feito um documentário por um dos maiores diretores do Brasil, Chaim Litevski, em cima de um trabalho feito por um grupo que analisou documentos e conversou com dezenas de pessoas que presenciaram isso que eu falei. Essa série documental vai ter o seu primeiro episódio exibido no ICL, no dia 27 de abril, um domingo, às 8 horas da noite.